Eu sou a Silas Casas e hoje eu vim falar para vocês um pouco sobre a meditação. Esse assunto que fica tão nebuloso na cabeça de algumas pessoas, mas que é mais simples do que a gente imagina. Um dos meus vídeos no YouTube com mais visualizações é um vídeo que fala sobre a posição dos pés e das mãos para meditação. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Em relação aos pés, eu particularmente, eu gosto da postura sentada para meditação, porque eu já pratico yoga. Então, de certa forma, eu tenho uma abertura aqui na região da articulação coxofemoral e gosto muito de meditar sentada. Acho que a coluna fica numa posição excelente. Se você não tem conforto, não sente conforto nessa posição, pode sim meditar sentada em uma cadeira. É importante que a coluna esteja ereta. A coluna estando ereta, você deve encontrar a posição mais confortável para você para realizar a sua meditação. Em relação às pernas, então, podemos ficar com uma perna assim na frente da outra, podemos ficar com um dos pés por cima da outra perna e podemos até fazer uma postura mais avançada, que é a postura de lótus, colocando os dois pés assim em cima das pernas. Essa é bem avançada. Se para você fica confortável uma perna na frente da outra, procure variar essa posição. Ora colocar a perna direita mais perto, mais próxima de você, ora colocar a perna esquerda mais próxima. É importante que os seus joelhos estejam abaixo da linha do quadril. Então, se isso não acontecer, ideal ter um bloco, e aí você pode se sentar sobre esse bloco ou uma almofada, resolve muito bem, e aí eu vou ter os meus joelhos abaixo da linha do quadril. Então, se a altura do bloco for legal para você, ótimo. E se você sentir dores no joelho, pode ainda usar uma almofada maior, um bolster, né? Nesse caso aqui. E aí, sentando-se sobre o bolster, mais alívio no joelho, abertura de quadril necessária, coluna ereta. Então, para perceber como que estão seus ombros, a sua coluna na posição de meditação, gira os ombros para cima, para trás e para baixo, encaixando as escápulas ao mesmo tempo que você aproxima as costelas de frente, para não ficar nessa posição, né, fazendo uma lordose com a coluna. Então, leve aproximação das costelas de frente, escápulas encaixadas, os ombros confortáveis, baixos e o queixo paralelo ao solo, né? Cabeça no prolongamento, pescoço no prolongamento da coluna. Em relação às mãos, a mesma coisa, o que for mais confortável para você. Então, podemos fazer esse mudra unindo polegar e indicador e apoiar sobre os joelhos. Perceba como você se sente nessa posição, como está a sua coluna, como estão os seus ombros. Eu, particularmente, gosto muito de entrelaçar os meus dedos. Então, eu entrelaço meus dedos nessa posição e apoio sobre os pés. Eu sinto que meus ombros ficam mais relaxados nessa posição. Outra forma de entrelaçar os dedos é assim, ao contrário, também é bem confortável. E você pode simplesmente repousar as mãos nas pernas também, se assim for confortável para você. Escolha a posição das pernas e das mãos. Perceba a posição dos seus joelhos em relação ao quadril e permaneça um tempo nessa posição para ver qual é o seu conforto, como você se sente nessa posição. A partir daí, fica muito mais fácil passar a primeira fase da meditação. Nós vamos falar de 3 fases hoje nesse vídeo. Vamos falar de abstração dos sentidos, concentração e a meditação propriamente dita. A nossa mente é, como eu costumo dizer, um macaco bêbado mordido por um escorpião completamente louco, desorientado. Então, vários pensamentos passam na nossa mente o tempo inteiro. E o que a gente quer com a meditação? A gente quer focar a nossa mente, concentrar a nossa mente
para que com isso a gente possa escutar a nossa voz interna, a gente possa voltar ao nosso estado natural de felicidade e bem-estar, para que a gente possa diminuir o falatório da mente e sentir menos ansiedade, menos estresse. Esse é o nosso objetivo com a meditação. Então, nós vamos começar de uma postura confortável, abstraindo os sentidos. Quais são? Fechando os olhos, dando menos atenção para os sons que estão à volta, para os barulhos externos. Aqui nós estamos nessa natureza maravilhosa. Então o barulho é complementar à meditação, os pássaros, os animais que estão aqui, né, nessa natureza que complementa a nossa natureza interna. Mas para a meditação é ideal que a gente tenha olhos fechados e a atenção voltada para dentro. Como que nós vamos voltar essa atenção para dentro? Através da concentração, segunda fase da meditação. Eu explico várias formas de concentração no programa Naturalize-se. Falo muito sobre a concentração na respiração, a concentração em um foco. Outras vezes podemos fazer a concentração em um som. Então, independente da sua linha, da sua prática de meditação, existem muitas linhas, existem muitos tipos de prática, mas o que eu estou mostrando e falando para vocês hoje é, vamos dizer, a maneira mais fácil, né, o básico que eu encontrei para você começar a sua meditação agora, nesse instante. Então já fizemos postura adequada, abstração dos sentidos, olhos fechados. E agora vamos concentrar na respiração em algum ponto do seu corpo, no coração, né, que é o quarto chakra ou o sexto chakra, Agnya Chakra, ou em algum som. Isso vai depender da técnica que o seu professor passar para você e a gente pode aprofundar isso nos vídeos do programa. E passando para a meditação em si, a gente fala que a maneira que eu tenho de explicar isso para vocês é integração. Integração entre os seus pensamentos, o seu foco e o seu ser interno. Integração entre o que você expressa no mundo e quem você é no seu interior. Então é a união quando você, como observador, observadora, e o objeto observado, o seu objeto de contemplação, se tornam um. E acontece a integração dentro da meditação. E aí agora é só praticar. Como tudo na vida é prática. Sentar por 1 minuto, 2 minutos, 5 ou 10, se você conseguir. E realizando esses passos, permanecer por esse tempo. Não deixar que a mente te tire o foco, te tire a atenção e que você ache que você tem que fazer alguma coisa mais importante do que estar aqui, agora, nesse momento. Vamos praticar? Feche os seus olhos. Respire profundamente pelo abdômen. Concentre a sua atenção no ar que entra e sai dos pulmões. E apenas observe. Sempre que um pensamento passar pela sua mente, volte a atenção para a sua respiração. Inspirando profundamente, devagar, retorne, abra os olhos lentamente e vá aumentando o tempo da sua prática a cada execução.
Todos os dias, procure aumentar 1 minuto a mais e perceba os benefícios já acontecendo na sua vida. Se você gostou desse vídeo, se você acha importante colocar a prática de meditação na sua vida, compartilhe esse vídeo, dá um like, marca um amigo seu. Às vezes a gente fica tão confuso em relação a como começar, qual linha seguir, e é muito mais simples do que a gente pensa. Apenas encontre uma postura confortável e dedique-se à prática, disciplina. Eu recebi uma pesquisa, eu fiz uma pesquisa e várias pessoas me falaram quanto acham importante a prática de meditação na vida delas, mas que elas não conseguem incorporar, não fazem isso como uma atividade diária, uma rotina diária. Então, a única coisa o recado que eu quero deixar para vocês é: a gente só evolui na prática, a gente só incorpora novos hábitos quando a gente coloca isso em prática e realiza. Faça isso por você, faça isso pela sua vida. Acesse www.seawithyou.com.br para ver mais dicas, para ver alguns textos que embasam essa prática de meditação. Eu agradeço o tempo que vocês passaram aqui comigo assistindo esse vídeo. Muito grata, de verdade. Namastê.